Gente, o FBI sabe há 50 anos algo que a maioria de nós nem sequer imagina. A crueldade contra animais e a violência contra humanos fazem parte exatamente da mesma engrenagem. É a chamada teoria do elo. E eu, como gateira de carteirinha, me lembrei disso na hora quando eu vi a notícia da brasileira presa essa semana em São Paulo. O caso, vocês devem também ter acompanhado, é de revirar o estômago, mas serve de alerta urgente sobre como a perversidade está se profissionalizando na internet. No dia 28 de maio, essa semana, a Polícia Civil prendeu Dayana Chinsequel de Almeida no seu apartamento na Bela Vista, uma região central e nobre de São Paulo. Por trás de uma fachada comum de normalidade, a Dayana gerenciava um negócio lucrativo macabro na Dark Web e em servidores fechados da Discord. A produção e venda de vídeos de zoosadismo, uma prática conhecida internacionalmente pelo termo crush. E atenção aqui, tá? Porque quando eu falo crush, esqueça completamente aquela gíria inocente das redes sociais para dizer que você tem uma quedinha ou atração por alguém. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nesse submundo doentio, esse termo se refere a uma parafilia sádica em que o indivíduo sente excitação sexual a esmagar seres vivos até a morte. O zoosadismo é exatamente isso, a prática de obter prazer sexual ou lucro por meio de tortura, mutilação e morte de animais. As gravações da Dayana, que era comercializada para clientes europeus por valores entre 20 e 50 reais, mostram a mulher nua enquanto ela esmaga de forma lenta filhotes de coelhos, pintinhos e gatos com os pés descalços, com saltos altos, com tênis de plataforma. Ela transformou a agonia, daqueles seres indefesos em mercadoria de exportação. A prisão aconteceu depois que denúncias foram detalhadas no Fórum Animal e uma organização não governamental da Bulgária rastrearam o material e acionaram a Polícia Federal e a Polícia Civil em São Paulo. A polícia localizou Dayana por causa de tatuagens específicas visíveis, apareciam nas gravações e marcas características nas suas pernas. No apartamento, os agentes apreenderam os mesmos sapatos que ela utilizou nas torturas. Ela agora responde por maus tratos, zoosadismo e comercialização de material violento. A diretora jurídica do Fórum Animal resumiu o sentimento geral ao declarar o quão terrível é constatar a existência de redes criminosas estruturadas que lucram alto com a morte e o sofrimento de animais na internet. Mas, gente, isso não é um surto psicótico isolado, isso é uma indústria que serve de laboratório para coisas ainda piores. Eu nem gosto de pensar o que eu faria se eu encontrasse uma sujeita dessa na minha frente. Eu tenho 2 gatos que são como filhos para mim. Então, imagine o meu estado com uma notícia dessas. Essa perversão sob demanda me lembrou na hora o famoso caso retratado no documentário Don't Fuck With Cats, da Netflix. Eu demorei anos para assistir essa produção porque era difícil. E quando finalmente eu criei coragem, eu fechei os olhos várias vezes, tirei o som da TV em diversas cenas, porque, cara, não dá para aguentar. Mas o documentário reconta a história real de um cara, do Luca Magnotta, um jovem canadense que começou com a publicação de vídeos na internet, nos quais ele asfixiava e matava gatos a sangue frio. Diante da inércia das autoridades, que trataram o caso como uma contravenção menor, um grupo de internautas comuns se organizou numa caçada virtual para identificar o autor antes que o pior acontecesse. Só para pontuar, esse caso foi todo documentado, as pessoas entraram em contato umas com as outras por meio do Facebook, que era a maior plataforma na época, e onde esse sujeito postava esses vídeos, claro, sob anonimato. Essas pessoas organizaram uma rede que acabou caçando de verdade esse cara na internet, indo atrás de pistas, identificando algumas coisas que apareciam nos vídeos, como até um quadro que tinha aqui, um tipo de tecido, o tipo de música que estava tocando. Todas essas coisas foram sendo catalogadas por esse grupo, que nem se conhecia pessoalmente. Todas essas peças foram se encaixando, mas não antes que acontecesse
o pior. E o pior aconteceu. Em 2012, anos ali, refinando o seu sadismo com os animais, o magnata assassinou e desmembrou o estudante Jun Lin em Montreal, no Canadá. O aviso prévio estava lá, em alta definição, mas, o mundo preferiu ignorar porque eram apenas gatos. Os números provam que o problema assumiu proporções sistêmicas. Um levantamento recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aponta um salto significativo nas ações judiciais por maus tratos a animais no Brasil. Foram 4.919 processos em 2025 contra 4.000 no ano anterior. Esse aumento expressivo, que tem a ver com notificação também, coincide com a criação, em novembro de 2024, do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo, o NOAD, o primeiro órgão especializado desse tipo no país. O NOAD atua com peritos e policiais infiltrados em comunidades digitais fechadas, os chamados, eles são observadores digitais. E aqui tem um dado que precisa tirar o sono de qualquer pai, mãe, autoridade. Desde a sua criação, esse núcleo focado em crimes digitais evitou nada menos que 92 não posso falar a palavra virtuais. Eu não posso falar porque senão as plataformas derrubam esse tipo de conteúdo, mas as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Por favor, espalhem, mandem para todo mundo esse tipo de vídeo, porque é o que está acontecendo. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é a seguinte: por que uma delegacia que investiga redes de tortura animal é a mesma que descobre e evita virtuais de vulneráveis? A resposta da delegada Lisandréia Salvariego, que é chefe do NOAD, é: o zoosadismo funciona hoje como a principal porta de entrada para uma escalada criminosa muito maior. Essas redes utilizam o sofrimento dos bichos como uma ferramenta de sensibilização. O adolescente entra no grupo, assiste ou pratica crueldade contra um gato, um cachorro, e à medida que ele perde a empatia, normaliza o horror, essa rede vai empurrar esse adolescente para crimes contra humanos, como a indução à automutilação, o incentivo ao suicídio, planejamento de ataques em escolas. E essa dinâmica perversa acontece dentro de comunidades fechadas do Discord, que esses jovens infratores, não só eles, todo mundo chama de panelas, com a autodominação de paneleiros. O recrutamento começa em plataformas de jogos infantis populares como o Roblox e o Minecraft. Os criminosos abordam as crianças e adolescentes nesses ambientes virtuais, que parecem inocentes, estabelecem laços e depois atraem esses adolescentes para os servidores do Discord. Lá dentro, por meio de chantagem, manipulação psicológica, pela promessa ilusória de status, esses jovens recebem ordens para cumprir desafios que são humilhantes, perigosos e sádicos. A lógica dessas comunidades é a violência como moeda social. Quanto mais perverso, mais cruel, mais insensível for o participante, maior é o seu prestígio interno nessa rede. Conforme explica o procurador Fábio Costa Pereira, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o zoosadismo é o maior indicador de radicalização juvenil e o passo definitivo para a mobilização à violência extrema. O Discord se transformou no centro nervoso desse submundo devido a configurações que garantem o anonimato e dificultam a rastreabilidade pelas autoridades. O relatório que o NOAD enviou ao Ministério Público detalha um cenário de horror absoluto. Transmissões ao vivo de meninas em sofrimento, automutilação, aliciamento de menores, pornografia infantil, crueldade animal explícita, que caminham ali lado a lado, no mesmo espaço, sob a tutela dos mesmos criminosos. A maioria esmagadora das vítimas humanas nessas redes é composta por adolescentes do sexo feminino. A gente teve o exemplo pedagógico da Operação Nix, que foi deflagrada em 2 fases no final de 2024 e no meio de 2026. A polícia cumpriu mandatos que resultaram na internação de adolescentes que se organizavam na internet para torturar animais de rua e agredir pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos principais financiadores dessa rede era um menor de idade que mora na França e enviava dinheiro para custear esses ataques no Brasil. Tudo isso que a polícia e o Ministério Público enfrentam hoje nas redes sociais
tem base numa teoria que chama teoria do elo, que eu citei lá no começo. Formulada por pesquisadores entre os anos de 1980 e 1990, essa tese comprova que a crueldade contra animais e a violência contra seres humanos são faces da mesma moeda. O FBI compreendeu isso na década de 1970 e adota essa teoria como padrão nas suas investigações há mais de 25 anos. Os dados da inteligência norte-americana são categóricos. 80% dos assassinos em série, criminosos altamente violentos, iniciaram suas trajetórias de horror com maus tratos e mortes de animais. Isso na infância ou na juventude. Quando surge um padrão de crimes violentos ou abusos sexuais em uma determinada região, a polícia lá começa a busca com a checagem dos indivíduos que possuem registros locais de crueldade contra os animais. Esse elo também se manifesta de forma dramática dentro de casa, no ambiente doméstico. Não poderia. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. As estatísticas mostram que entre 50% e 75% das mulheres vítimas de violência doméstica contaram que os agressores também feriram, ameaçaram, mataram os animais de estimação da família como uma forma de tortura psicológica e demonstração de poder. A ONG Amparo Animal resume bem isso. A violência não se divide por espécies, ela é um fenômeno único. Quem abusa de um bicho que não pode pedir socorro desenvolve um mecanismo mental para abusar de seres humanos. Existe inclusive uma sobreposição estatística que é muito assustadora entre agressores que cometem abuso sexual contra animais e indivíduos que praticam o mesmo crime contra crianças e adolescentes. O bicho é um teste. O passo seguinte são os menores vulneráveis. No Brasil, infelizmente, a nossa legislação histórica reflete essa leniência que custa vidas humanas e animais. A Lei de Crimes Ambientais de 1998 prevê uma pena ridícula para maus tratos: 3 meses e 1 ano de detenção. É o tipo de punição branda que não resulta numa prisão efetiva e serve apenas como incentivo à impunidade. A gente teve um avanço em 2020 que elevou a pena para 2 a 5 anos de reclusão, mas a alteração protegeu estritamente cães e gatos. Coelhos, pintinhos, outros animais torturados por pessoas como a Dayana continuam desamparados por essa lei penal comum. Hoje o Congresso Nacional está tentando correr atrás do prejuízo com projetos muito importantes que estão em tramitação. Tem um projeto de lei que estabelece penas de até 10 anos de reclusão para tortura e morte desses animais. Já foi aprovado por unanimidade na Comissão dos Direitos Humanos, mas o projeto mais crucial para o momento atual é o PL do senador Confúcio Moura e relatado pela senadora Lília Barros, que foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente agora em maio. Esse texto eleva a pena geral de maus tratos contra qualquer espécie animal para 2 a 5 anos de reclusão e com um agravante pesado com a elevação de punição para 3 a 6 anos de prisão em casos de tortura, abuso sexual ou quando o crime é transmitido ou comercializado em redes sociais. É uma resposta jurídica direta a esse mercado macabro que está sendo operado na Dark Web. A gente precisa entender de uma vez por todas que o combate à crueldade animal não é uma pauta sentimentalista ou secundária. Se trata de segurança pública básica, de proteção à infância e a prevenção de violência estrutural. A sociedade como um todo não pode tolerar que um filhote seja esmagado com um salto alto em troca de cliques e de euros, porque a gente está validando um colapso, né? Esse caso da Dayana Shinsekel de Almeida e a existência dessas panelas do Discord mostram que o sadismo se profissionalizou, virou uma indústria, encontrou um mercado consumidor ativo. A gente não pode ficar fazendo de conta que esse tipo de caso só acontece com as outras pessoas, que esse conteúdo está sendo vendido para fora, porque isso está acontecendo aqui no Brasil o tempo todo. É só conversar com qualquer pessoa especializada na infância e na adolescência, pessoas ligadas à justiça, que você vai saber que isso acontece o tempo todo, todas as noites, enquanto crianças e adolescentes estão trancados nos quartos. A gente precisa entender que esse sofrimento aos quais esses animais estão sendo submetidos não tem a ver só com a proteção animal, tem a ver também com
todo tipo de violência às quais crianças e adolescentes estão expostas. O horror que começou no Discord com um bicho indefeso termina inevitavelmente dentro de casa, e pode ser dentro da sua casa. No episódio passado do Ponto de Partida da série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida da série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.